Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Fábio Lins, eu sou professor de Direito Administrativo e hoje vamos conversar sobre um dos temas mais relevantes para a administração pública, que é o contrato administrativo. Bom, todos nós sabemos que a administração pública, quando ela se relaciona com os particulares, ela em geral o faz através de atos administrativos, onde ela impõe a sua supremacia, ela age com autoridade e, através de manifestações unilaterais, ela faz valer o interesse público quando ela está se relacionando com os particulares. Nós sabemos que esses atos administrativos possuem alguns atributos, como a autoexecutoriedade, que é a capacidade dos atos administrativos serem impostos pela administração pública sem a necessidade de autorização judicial, a imperatividade, que consiste exatamente na capacidade da administração pública impor seus atos aos administrados, sem que estes precisem autorizar previamente aquela atuação administrativa, e outros atributos como a presunção de legalidade, a presunção de veracidade, que traduzem exatamente a supremacia da administração sobre o particular. Em todos esses casos, nós sabemos que o particular, ele simplesmente vê a administração pública agir sem que possa se opor a tais atuações. Então, é importante a gente destacar que, tradicionalmente, o direito administrativo foi assentado sobre essa premissa da ideia de autoridade pública. O Estado, em nome do interesse público, detém poderes e a administração pública, representando o Estado, ela impõe o interesse público ao particular através de manifestações unilaterais. Sendo que é importante destacar que, nos últimos tempos, tem ganho muito destaque a figura das negociações dentro do setor público, as atuações que dependem de consenso. Na verdade, a administração pública deixa de atuar de forma autoritária, não totalmente, lógico, não deixa por completo, mas ela vem cada vez mais abrindo espaço a uma atuação que pressupõe um acordo de interesses. As partes acabam sendo convidadas para sentar numa mesa e, muitas vezes, tudo isso passa a depender da manifestação de vontade do particular. Então, a administração pública não mais consegue, em todos os momentos, impor suas manifestações, suas atuações de forma unilateral. Então, ela é obrigada, por uma série de circunstâncias, a celebrar ajustes com os particulares. Então, nós podemos ver que estes ajustes são, digamos, representantes dessa segunda fase de atuação da administração pública, que é a atuação consensual. Então, no início, manifestações unilaterais, representadas pela figura do ato administrativo, né, em que a administração pública simplesmente determinava o que deveria ser feito. Isso ocorria, por exemplo, e ainda ocorre, lógico, até hoje, com atos como os atos decorrentes do poder de polícia, uma imposição de uma multa administrativa, de um embargo de uma obra, de uma interdição de uma atividade. Mas também surgem novas situações, dentre elas eu destacaria essas situações consensuais, em que a administração pública passa a atuar a partir da necessidade de haver um acordo, um consentimento mútuo de vontades. Bom, nesse tocante, eu poderia destacar 4 situações em que o Estado vai celebrar ajustes com os particulares. Essas situações são os contratos, os convênios, os consórcios e os acordos internacionais. Dessas 4 situações, as 3 primeiras, elas representam manifestações da administração pública, atos de execução da lei. Não há, nesse caso, a manifestação da soberania do Estado, o que ocorre, por sua vez, em relação aos acordos internacionais. Os acordos internacionais são disciplinados pelo direito internacional público, é o caso dos tratados, das convenções internacionais. Então, cabe ao direito administrativo analisar essas manifestações do Estado no âmbito da atividade administrativa. No caso, os contratos, os convênios e os consórcios. A questão é, qual seria basicamente a diferença entre esses 3 ajustes? Os contratos, eles representam ajustes em que o Estado firma com o particular quando há interesses contrapostos entre as partes envolvidas naquela negociação. Ou seja, cada uma das partes envolvidas tem um interesse específico. No caso, o que o Estado quer quando celebra um contrato administrativo é exatamente que lhe seja fornecido um bem, que lhe seja prestado um serviço, que lhe seja realizada uma obra
ou outras situações que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o importante destacar é que o Estado, ele representa a sociedade e essa sociedade precisa de bens, de serviços, de obras, e esses objetos estão na sociedade civil sendo fornecidos por empresas privadas, e essas empresas privadas precisam então ser contratadas pelo Estado para que o Estado obtenha tais objetos. O que a empresa privada quer no contrato? Evidentemente que ela quer o pagamento, né? Ela, tendo uma atividade lucrativa, ela quer exatamente receber pelo que ela prestou. Isso é algo absolutamente natural que aconteça. Então, se uma empresa quer o pagamento e se o Estado quer o objeto, cada uma dessas partes só vai conseguir obter o que pretende a partir da conjugação de interesses, a partir da formalização de um contrato administrativo. Então, contrato administrativo, partes com interesses contrapostos. Não são interesses contrários, não são interesses, digamos, que um anula o outro. Pelo contrário, para que esses interesses sejam alcançados, reitero, há a necessidade de conjugação de esforços. Cada um vai fazer exatamente o que lhe corresponde. A empresa privada vai oferecer o objeto contratual e o Estado vai oferecer o pagamento. Por sua vez, os convênios e os consórcios são manifestações administrativas em que as partes envolvidas têm interesses comuns, ou seja, exatamente o mesmo interesse. Lógico que cada uma vai atuar nesse ajuste de uma forma própria, peculiar, mas eles, ao final, almejam exatamente o mesmo interesse. Então, no convênio e no consórcio, vamos colocar algumas situações, os entes públicos envolvidos, ou também entes privados sem fins lucrativos, eles vão querer atuar de forma conjunta, porque um precisa da cooperação do outro para que seja alcançado um interesse comum aos dois entes envolvidos, dois ou mais entes envolvidos naquele ajuste. Então, um convênio entre a União e um Estado da Federação para, por exemplo, combater o analfabetismo infantil. Tanto a União quanto o Estado têm o objetivo de prestar um serviço público de educação e dar à população um serviço de qualidade. Mas muitas vezes, para que isso aconteça, há necessidade de que os dois entes atuem de forma cooperada. Muitas vezes a União é quem detém os recursos financeiros e o Estado é aquele que tem a possibilidade de operacionalizar um determinado programa. Então, o que é feito? Um convênio entre a União e o Estado, a fim de que haja a conjugação de esforços no sentido de que haja uma atuação conjunta de entes públicos, buscando o interesse comum. Como eu disse há pouco, o convênio também pode contar com a participação de entidades privadas, desde que essas entidades, naquele ajuste, não busquem um interesse de lucro. Então, é possível, sim, ser celebrado um convênio entre um ente público e uma entidade sem fins lucrativos, por exemplo, uma ONG, com o objetivo de ser alcançado o interesse comum, digamos, um interesse na área de assistência social, de combate a alguma doença, ou na área de pesquisa, educação, saúde pública. Então, isso é totalmente possível, tá? Qual é basicamente a diferença entre o convênio e o consórcio público? Bom, desde 2005, com a Lei 11.107, o consórcio público é um ajuste formalizado entre entes federativos, em que, a partir desse ajuste, desse contrato, a lei trata isso como um contrato, talvez até de forma equivocada, mas sim, a lei diz que é um contrato. A partir desse ajuste haverá a formação de uma nova pessoa jurídica, que é exatamente o consórcio. E essa pessoa jurídica vai se encarregar de realizar o objeto comum de interesse daqueles entes federativos. Então, digamos que 10 municípios de uma determinada região se reúnem para atuar de forma cooperada. Isso decorre do chamado federalismo de cooperação, que está previsto na Constituição Federal. E somente muitos anos depois é que a Constituição foi regulamentada a partir da criação da Lei do Consórcio Público. Então, esses 10 municípios
se tivessem que atuar de forma isolada, dificilmente conseguiriam alcançar seus objetivos. Por exemplo, a criação de um aterro sanitário. É obrigação de cada município ter um aterro sanitário. Ou seja, colocar seus